Eu sou a professora Beatriz Celeste e esse é mais um encontro geográfico do Dever em Casa na TV. Hoje, em nosso encontro, vamos falar sobre algo que sempre me deixou curiosa e que acho que deixa vocês também. Vamos entender hoje o que é uma estrela cadente e compreender alguns fenômenos que aparecem no céu noturno. Lembrem-se de apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela, tá bom? Assim, saberemos que vocês estão participando desse encontro. Nossa, como o céu está bonito essa noite! Sabem, nas grandes cidades, a gente quase não consegue ver o céu assim, cheio de estrelas. Porque a iluminação atrapalha a visualização com clareza das luzes que tem no céu. Ainda assim, se você tiver alguns equipamentos, como lunetas ou telescópios, mesmo morando em uma cidade iluminada, você vai conseguir observar o céu. Mas isso acontece por causa das lentes potentes que esses equipamentos têm, tá bom? Nossa! Vocês viram? É uma estrela cadente! Rápido, rápido! Vamos fazer um pedido. Minha nossa! Eu acabei apontando o dedo para essa estrela cadente na hora que eu vi ela. Será que vai nascer uma verruga? Eu sempre ouvia histórias, antigamente eles falavam que apontar o dedo para a estrela dava verruga. Será que é verdade? Acabei me desconcentrando do pedido. Ah, meu Deus. Vocês também fazem pedidos quando vem uma estrela cadente no céu? Agora eu tô pensando um pouco. Ai, será que isso é verdade? Será que as estrelas cadentes realizam pedidos? Vocês já ouviram falar das estrelas cadentes? Vocês já viram alguma? Será que as estrelas caem do céu mesmo? E se caem? Será que todo dia as estrelas vão cair? Será que algum dia todas vão cair e o céu vai ficar sem estrelas? O que será que são as estrelas cadentes? Eita! E agora? Quem poderá me responder? Eu posso te ajudar a entender e responder essas perguntas. Mas quem é você? Eu sou a super cientista e hoje vou te ajudar a entender mais sobre as estrelas cadentes. Nossa, que legal! Mas afinal, o que é um cientista mesmo? Os cientistas são pessoas que desenvolvem pesquisas a partir de um método científico. Logo, todo profissional que desenvolve pesquisas com métodos científicos sobre algum tema são cientistas. Mas esse não é o assunto agora. Ah, tá bom. Você queria saber o que são as estrelas cadentes, não é mesmo? Ah, sim, eu quero mesmo. Eu quero muito saber. Bom, eu já vou começar explicando que não adianta nada fazer um pedido. Ah, por quê? Vai que dá bom e a estrela tá de bom humor e resolve me atender. Olha só, isso que você viu não é uma estrela. Isso são rochas espaciais, que quando entram em contato com a nossa atmosfera, são chamadas de meteoro. Rochas espaciais, como o nome já diz, são rochas que vêm do espaço, como meteoros, meteoritos, cometas e asteroides. Nossa, mas eu apontei meu dedo pro meteoro. Será que ele vai cair? Será que vai acontecer alguma coisa? Em algumas épocas do ano, rochas espaciais caem. Será que elas vão destruir a Terra? Vão esmagar a gente? Será que vamos ser extintos igual os dinossauros? Não, menina! Que isso? Que imaginação fértil! Pode até ser que sejamos extintos em algum momento, mas não por causa de uma chuva de meteoros, né? Isso acontece sempre, mas não é um risco, já que a maioria dos meteoros são bem pequenos e acabam sendo destruídos pela atmosfera antes mesmo de chegar no solo. Mas é bem bonito de ver, né? Então, é legal procurar um lugar com pouca luz ou desligar as luzes de casa para assistir a esses espetáculos. Acho que eu tô assistindo muito filme mesmo. Mas e as verrugas? Dá verruga apontar o dedo para uma estrela cadente, para um meteoro, tá, essa coisa aí que tá aparecendo no céu? Não, isso é superstição. Beatriz, não existe nenhum dado que comprove sobre isso.
Ah, essa superstição surgiu como? Essa superstição surgiu no século XV, como uma forma dos pais judeus protegerem seus filhos, já que naquela época, lá na Europa, os judeus eram perseguidos pela Inquisição. Aí, como as crianças judias ficavam animadas nas sextas-feiras com o nascimento da primeira estrela, elas apontavam para a estrela. Por causa disso, para que as crianças judias não apontassem para as estrelas, os pais inventavam que uma verruga enorme nasceria no dedo de quem apontasse para a estrela. Nossa, que curiosidade incrível! Qual era a estrela que elas apontavam? Você sabe, Ellen? Sei, na verdade, nem era uma estrela. Era Vênus, pois um dos primeiros pontos brilhantes que vemos no céu quando cai a noite é o planeta Vênus. Mas muita gente acha que é uma estrela mesmo. Será que tem como observar o céu e as estrelas aqui da minha casa? Sem ter luneta? Bom, até dá. Mas você vai fazer isso de uma forma mais tecnológica. É mesmo? Que legal, que massa! Eu quero aprender a observar as estrelas aqui de casa, então. Será que dá para ver os planetas? Bom, para fazer isso, você vai precisar de acesso à internet. Existem sites em que você consegue observar as estrelas, planetas, cometas e até os satélites que orbitam a Terra, para transmitir sinais de TV, rádio e internet. Nossa, que interessante, que legal! Eu quero compartilhar alguns desses sites com os meus colegas que estão em casa. Um site bem legal é o estelarium-web.org. Vamos deixar aparecer o site aí na tela para vocês. E existe o aplicativo desse site, que dá para usar pelo celular. Agora eu vou mostrar para vocês como é o site e onde você clica para ver o céu. O Estelarium mostra o céu em tempo real, de acordo com o lugar onde estamos localizados. Lembrando que existe a versão de aplicativo para o celular e tem o site, que é esse onde estamos. Nessa aba, de baixo, podemos observar as linhas das constelações, depois o nome das constelações e depois a representação artística, ou seja, o desenho de cada uma delas. Aqui, no botão Superfície, conseguimos ver as estrelas, que estão abaixo do nosso horizonte. Existe a possibilidade também de pesquisar o que você quer ver. Por exemplo, o nome de um planeta anão, como Makemake, ou de um planeta como Saturno. Existem inúmeras possibilidades de observação do céu a partir desse site. E é uma ótima opção do que fazer quando estiver de bobeira no recesso escolar. Como eu disse, nem tudo que a gente vê no céu é uma estrela ou planeta, ou uma rocha espacial. Então, existem muitos satélites que estão orbitando a Terra, o que quer dizer que eles estão em volta da Terra. Mas acho que a gente podia entender melhor também o que são satélites e o que acontece com eles depois que eles param de ser úteis. E onde eu posso aprender mais sobre isso? Uma boa forma de começar a fazer isso é assistindo a um vídeo do canal do YouTube Manual do Mundo, que é nosso parceiro. O vídeo vai explicar onde fica o cemitério de satélites. Vamos assistir juntos? E aí, seus marvados, tudo em riba? Hoje a gente vai conhecer onde fica o nosso cemitério de satélites. Era um domingo, 20 de julho de 1969. Nesse dia, um cara chamado Michael Collins se tornou o ser humano mais solitário de todos os tempos. Michael Collins, no caso, era o terceiro astronauta da missão Apollo 11,
A gente sempre ouviu falar do Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, depois do Buzz Aldrin, que é o segundo cara a pisar na Lua, inclusive tem personagens aí para lembrar o nome dele, mas o Michael Collins é meio esquecido. A gente só lembra dos outros porque esse cara não pisou na Lua. Ele foi até muito perto, mas não chegou lá, por causa de uma característica da missão. Olha só que belezinha, essa aqui é a configuração da nave Apollo no momento em que ela está chegando perto da Lua. A gente tem aqui o módulo lunar e aqui o módulo de comando e de serviço. Os dois podem levar gente. Nesse momento, os 3 astronautas estão nesse aqui e 2 passam para o módulo lunar, que vai desacoplar e descer na Lua. Acontece que alguém tem que ficar tomando conta dessa nave porque é com ela que eles vão voltar. E essa pessoa era o Michael Collins. Eu arrumei uma boa réplica da nave e lembrei que a gente também tinha aqui uma boa réplica da Lua. Enquanto 2 astronautas descem para fazer a alunissagem, a outra nave fica girando em volta da Lua. Ela entra em órbita, ela vira um satélite da Lua, um satélite do nosso satélite. E vai chegar um momento em que essa nave ela vai ficar do lado oposto ao que estão os outros 2 astronautas. É mais ou menos essa configuração aqui. Uma nave está lá e a outra vai dando a volta até ficar muito longe. E é nesse momento que o Michael Collins ficou muito, mas muito sozinho. Porque a Terra você sabe que estava muito longe. Agora, os outros 2 astronautas do lado oposto da Lua estavam a mais ou menos 3.585 quilômetros dele. E isso é muito longe. Mas a questão desse vídeo é, e na Terra? O quanto dá pra gente ficar o mais longe possível de qualquer outro ser humano? Onde dá pra gente bater o recorde de solidão sem ter que ir pra Lua? Antes da gente começar a falar desse ponto na Terra, vamos pensar só mais um pouquinho no espaço, tá? O primeiro satélite que a gente lançou no espaço foi o Sputnik, foi lançado pela União Soviética em 1957. E de lá para cá, a gente já lançou mais ou menos 9.000 satélites. Esses dados que eu vou dar são da Agência Espacial Europeia, tá? A ESA. E desses 9.000 satélites, 5.000 ainda estão em órbita, mas só 1.950 deles estão funcionando. Se você fez a conta mais ou menos aí, deu para ver que a gente tem 3.000 satélites em órbita que já não serve mais para nada. Isso já seria uma montanha de lixo no espaço, mas é bem pior do que isso, porque vários desses satélites explodiram, quebraram, arrancou pedaço, etc. Então, no total de lixo espacial, a gente tem 8.400 toneladas, dos quais 34.000 objetos têm mais de 10 centímetros. 900.000 objetos têm entre 1 e 10 centímetros. E 128 milhões de objetos que estão na órbita da Terra têm entre 1 milímetro e 1 centímetro. E eu sei que você pode estar pensando, pô, mas Verê, tá certo, tem uns grandes, mas o resto é tudo uns parafusinhos, umas coisas assim sem sentido, que se pegar numa nave, numa pessoa, é tudo, sei lá, né? Tipo, bater um parafusinho na cabeça assim não faz nada. Então, não é bem assim. Para esses objetos entrarem em órbita, eles precisam de uma velocidade absurdamente alta, muito mais alta do que uma bala de revólver. Então, se um parafusinho desse aqui acerta a cabeça de alguém, ele vai fazer um estrago pior do que uma bala de uma arma. E o fato do objeto ser pequeno traz um problema que os objetos grandes não têm. O objeto grande é muito mais fácil de detectar, então você consegue monitorar o objeto grande e se ele for bater em você, você consegue desviar. Agora o parafusinho, a cabeça do parafuso ou o pedacinho da cabeça do parafuso é muito mais difícil, não dá para ficar desviando de tudo. E pode chegar um momento em que a gente nem consiga mais soltar foguetes, porque em volta da Terra existe uma capa de lixo imensa que com certeza o foguete vai bater em alguma coisa. É lógico que já tem bastante gente pensando nesses problemas e uma das soluções seria ter uma órbita específica, né, um pouco mais longe da Terra, em que esses objetos ficassem. Então a gente teria uma camada orbital ali de lixo espacial. Seria uma espécie de um lixão espacial que a gente sabe onde fica, então a gente consegue desviar um pouco dele. Lógico que essa solução não é das melhores, porque uma hora essa órbita também enche de lixo, a gente continua deixando um monte de lixo no espaço, etc. Talvez uma ideia melhor fosse tentar derrubar esses satélites na Terra, porque aí a gente dá um fim de vez. Se você fosse derrubar um satélite na Terra, onde você derrubaria esse satélite? Se eu fosse escolher, a coisa mais importante que eu pensaria é que esse objeto não pode cair na cabeça de ninguém, né? Não pode simplesmente jogar esse objeto na Terra e ele espatifar em qualquer lugar que seja. Teria que ser um ponto muito isolado, talvez o lugar mais distante de qualquer ser humano que a gente pode estar na Terra. E aí a gente chega finalmente no
ponto principal desse vídeo. Ele foi descoberto em 1992 por um engenheiro chamado... Deixa eu pegar na minha cola aqui porque é muito complicado. Hrvoje Cattell. E esse cara descobriu sem sair da cadeira dele, simplesmente fez alguns cálculos, rodou alguns softwares e viu que esse ponto mais longe de qualquer ser humano fica no meio do Oceano Pacífico. Se você estiver lá de barquinho, o ponto de terra mais próximo vai estar mais ou menos 2.700 quilômetros. Não é tão diferente da distância que o Michael Collins estava dos dois astronautas em 1969. Olhando no globo, esse ponto fica aqui entre a América do Sul e a Nova Zelândia, tá? No momento em que você está lá, se não tiver nenhum navio passando por perto, pode ser que as pessoas mais próximas a você sejam os astronautas da Estação Espacial Internacional. Porque a Estação Espacial Internacional está a 400 quilômetros de altura, mais ou menos. E a ilha mais próxima está a 2.700, então esses caras passam relativamente perto de você. Se você não conseguiu ver exatamente onde fica, eu estou deixando o link aí embaixo para você acessar no Google Maps, fechou? O nome desse lugar é Ponto de Inacessibilidade do Pacífico ou Ponto Nemo. E Nemo não tem a ver com o peixe do desenho, não. Nemo em latim quer dizer ninguém. Uma coisa interessante é que esse ninguém não é só de gente. O Ponto Nemo fica no meio de um círculo de correntes marítimas e então por ali não passam muitas correntes, isso quer dizer que não chega muito alimento e se não tem alimento, também não tem muitos bichos. Então os satélites não acertam praticamente nenhum ser vivo. Mais de 300 objetos já foram jogados lá, incluindo a famosíssima Estação Espacial Mir, que nasceu em 1986, abrigou mais de 100 astronautas e morreu em 2001, exatamente no Ponto Nemo. Outra nave que infelizmente vai morrer ali é a Estação Espacial Internacional. O projeto é que quando ela pare de funcionar, ela seja jogada no Ponto de Inacessibilidade do Pacífico. Mas sinceramente eu tenho bastante esperança que isso vai demorar muito tempo, porque toda hora eles adiam o momento de desativar a ISS. E talvez você tenha imaginado, pô, esse é um lugar bacana de mergulhar, né? Porque você vai lá achar mais de 300 satélites submersos, é tipo um jardim de satélites no fundo do mar, uma coisa histórica, linda de se ver. Só que não. Tem dois probleminhas aí. Primeiro que o Ponto Nemo, apesar de ele existir em teoria, ele não é exatamente um ponto, né? Quando o satélite cai, ele cai numa região ali, uma região de muitos quilômetros, então esses satélites não estão exatamente um do lado do outro. Segundo, que quando qualquer coisa cai do espaço, ela cai em altíssima velocidade, no momento em que entra na atmosfera, começa a se chocar com as moléculas do ar, começa a fazer muita pressão ali nessas moléculas e esse objeto começa a se desintegrar e se desfaz em sei lá quantos pedaços. A notícia boa é que apesar de você não poder mergulhar para ver satélites, você pode ver uma estrela cadente. Esses vídeos do Manual do Mundo realmente são muito bons. Eu também acho muito legal. Sabe, depois de aprender tanta coisa legal nessa interação de hoje, eu fiquei pensando, na época dos dinossauros, será que eles também viam estrelas cadentes? Olha, na verdade, você sabe que eles sumiram, né? Eles foram extintos por causa de um meteoro que caiu na Terra. Olha, vamos deixar essa história para um outro dia, beleza? Tá bom, seria interessante, mas vamos deixar para um outro momento. Esse nosso encontro de hoje foi muito legal e muito interessante também. Então, galerinha, eu espero que a interação de hoje tenha sido muito estimulante para vocês. Nós, aqui do Dever Casa na TV, estamos sempre em busca de deixar nossas interações mais legais, divertidas e curiosas. Então, fiquem ligadinhos aqui e aprendam de maneira divertida. E não esqueçam de registrar a presença de vocês em nossa interação, porque é muito bom saber que vocês estão juntos de nós. Vemos vocês em outra aula. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!